Opa, aquele abraço para você, meu amigo investidor, minha amiga investidora, traders de todo o país. Cá estamos juntos para a construção de mais um capítulo vivo na cobertura dos mercados nesta terça-feira. Anota aí, 27 de janeiro de 2026. Janeiro tá passando, tá indo embora. O mês de fevereiro já bate a porta. O ano tá passando em modo acelerado. O fator Trump que o diga. E o carnaval já começa a ser realidade. Na passarela da avenida da TC News, tem gente agitando minuto a minuto da cobertura mais dinâmica do mercado financeiro. No ritmo do samba e sem nunca perder a ginga, estão aqui o Garage Moverlander, o Erasmo Carvalho, o Leandro 68, o Luiz Henrique Novo, o Adourado, o Ciclopes Bessent. Meu beijo na Carla Khaled, também está na área o Roniel Rangel, o Bill 35, também está aqui Unidos do Nudismo. Um abraço para o Portic Project. Tony Trader também tá na área. Ó, o pessoal tá animado e cedo aqui, eu vou te falar, hein? O Anderson Rocha, o Amarinello, o Acílio, meu querido amigo. Valeu, Acílio. Marcelo Mascarenhas, o Léo fica rindo, doutor. O que você tá rindo, Léo? Para de rir, que coisa, tá só começando o dia. Também o Tim RB e o James Bold, não confundir. Senhoras e senhores, a dinâmica desse dia 27 de janeiro promete. IPCA 15 no radar, sai às 9 da manhã e é o último grande evento macroeconômico antes da decisão de juros no Brasil. Quarta-feira é dia. Hoje, tecnicamente, os integrantes do Copom já estarão juntos no primeiro dia de reuniões. Amanhã, o segundo e decisivo dia mesmo, para a gente conhecer como estará a Selic na noite de quarta para quinta-feira. O fato, no entanto, é que se o cenário base amplo e difundido é de manutenção, o mistério gira em torno do comunicado. Quais pistas o BC vai deixar neste documento a respeito dos próximos passos? O IPCA 15, para os analistas, pode ser o fiel da balança mesmo a respeito dos últimos ajustes no documento. Já a outra ala argumenta que, independente do que o IPCA 15 vier a demonstrar, a trazer, esse documento já está pré-engatilhado, pré-desenhado e não deve mudar muita coisa, na essência de que o BC não deve firmar um compromisso futuro necessariamente, não deve escrever em pedra aquilo que rolará. No máximo, um aceno tímido. A ver, vai ser bem importante monitorar cada parágrafo deste texto amanhã. Nós temos 7h03, o esquenta do mercado calibra as expectativas para o IPCA e discorre também sobre as últimas manchetes geopolíticas que, embora convivam na manhã desta terça com alguma acomodação do ouro, definitivamente não dão um alerta para que a commodity metálica, reserva de valor e proteção de capital, possa realizar. É um ouro que se acomoda, mas convive com manchetes relacionadas a Estados Unidos, Irã, aumento de taxação contra a Coreia do Sul. Sim, Donald Trump elevou a tarifação contra os produtos sul-coreanos de 15% para 25%. Você vai entender por que também nesta edição. Agora, para além desses fatos geopolíticos, muita expectativa em torno da indicação para o substituto de Jerome Powell. Ryder, da BlackRock, continua sendo o favorito de acordo com as plataformas de aposta. E a semana vai passando, Scott Bessent ancorou as expectativas de que haveria a apresentação deste nome ou numa semana anterior ao Fórum Econômico de Davos ou na semana posterior ao Fórum Econômico de Davos. Bom, a anterior já foi, né? O fórum ficou na semana passada, estamos na semana imediatamente posterior. E já estamos caminhando para quarta-feira, se eu quiser acelerar o passo aqui. Por enquanto, nenhuma indicação, mas ampla expectativa. Tem até teorias da conspiração sugerindo por fora que Trump deve anunciar ou indicar o substituto de Powell amanhã mesmo, quarta-feira. De modo que o presidente titular hoje do Fed teria um esvaziamento possível no seu discurso, já para dar contexto à primeira decisão de juros dos Estados Unidos em 2026. A ver. Bom, tem essas e tantas outras para a gente falar e, claro, um Ibovespa cuja essência não muda. A onda tá aí, é prancha no peito, aproveita, gerencia adequadamente o risco, calibra adequadamente o stop, mas dificilmente ficar na arquibancada é um conselho. O negócio é se molhar, é partir para dentro da água com a prancha aqui no peito para você, avaliando o devido gerenciamento de risco, não perder o ímpeto que o fluxo estrangeiro tem contratado para a renda variável aqui no país. O Ibov ontem
ontem, nós não vamos chamar de correção, né? Apenas descansou com 0,08% de marcha ré aos 178.720 pontos. O infreável Ibovespa segue firme, obrigado. E o dólar, que a nível global vai se enfraquecendo, convive com a moeda americana em relação ao real brasileiro, mais fraca, R$ 5,288. Importante o fechamento abaixo dos 5,300, mas alguns são necessários para que a gente tenha aquele vácuo até os 5,16 efetivamente superado. 7h06. Se liga aí nos destaques do Esquenta do Mercado de hoje. TC News. Seu resultado é nossa marca. Acordo histórico. Índia e União Europeia reduzem tarifas sobre automóveis, bebidas alcoólicas e produtos têxteis. O acordo deverá duplicar as exportações da União Europeia para a Índia até 2032, eliminando ou reduzindo as tarifas em 96,6% dos bens comercializados em valor. Trump anuncia aumento de tarifas sobre a Coreia do Sul. Agora, elas atingem 25%. A aplicação se dará sobre produtos de automóveis, madeira e indústria farmacêutica, ao mesmo tempo em que a acusação sobre o legislativo do país de não estar cumprindo o acordo comercial com Washington. Foi a embalagem com que Trump entregou a informação na sua rede Truth Social. Teherã instala outdoor gigante com porta-aviões bombardeando e mandando recado aos Estados Unidos. Aspas, quem semeia vento, colhe tempestade. Fecha aspas. Porta-aviões americano USS Abraham Lincoln chegou nesta segunda ao Oriente Médio para monitorar Teherã, de acordo com o governo Trump. Regime iraniano diz que vai responder de forma contundente à eventual agressão. Estados Unidos ameaçam com força militar vizinhos que não ajudarem a combater narcotráfico e influência de rivais no hemisfério ocidental. O Departamento de Guerra americano divulgou nova estratégia de defesa que visa buscar cooperação em boa-fé com países próximos. É um outro jeito de embalar a doutrina Monroe, como alguns têm sugerido, no mix entre doutrina Monroe e doutrina Trump. Por fim, Lula conversa com Trump por telefone sobre a situação na Venezuela e combina a visita em Washington. E claro, já virou tradição. As últimas atualizações do caso Master. Daniel Vorcaro se apresentou a Lula como a pessoa que incomodava a Faria Lima. Destaca blog de Caio Junqueira no portal CNN Brasil. E Master pagou por consultoria de escritório de Lewandowski quando ele era ministro da Justiça. 7h08, o Esquenta do Mercado começou. WhatsApp TC News, 11 9 37 26 13 18. Adiciona aí e participe com a gente. 7h09. Deixa eu quebrar um protocolo aqui, a gente vai para a agenda. Mas eu já quero cumprimentar o comentarista que está sempre em cima do fato, Carlos Honorato. Bem-vindo, bom dia para você. Muito bem, Léo. Você é um criador de bordões, né? Excelente, em cima do fato, solução no ato. Algumas conversas na redação antes de eu vir para o estúdio me inspiram. E aí me veio esse bordão. Mas dá medo essas conversas, né? Muito bem, muito obrigado, né? Seja um bom dia a todos, né? Vamos ver o que acontece aí. Essas conversas de bastidores, por isso que chamam conversas de bastidores, né? Ficam nos bastidores. Mas você dormiu bem lá na sua casa. Excelentemente, né? Exatamente. Você na sua. Eu dormi muito bem na minha casa também, né? Leozinho, dormiu bem na sua casa aí também? Sempre, tá dizendo o Leozinho. Bom, pessoal, o Carlos Honorato é o nosso convidado para o Esquenta no Mercado desta terça-feira. Às terças e quintas contamos com as visões do professor. E vamos fazer de um jeito diferente um pouco a tabela hoje, Honorato. Trazer os destaques de agenda, você já entra na sequência. O minuto a minuto do trader e do investidor. Para este dia 27 de janeiro, destacar. Balanços americanos. Atenção, unidos de Louis Vuitton, United Health e Boeing. Essas três companhias vão divulgar os seus resultados. Nós temos um asterisco, no caso de Louis Vuitton, porque não há um horário registrado, pré-acordado para divulgação dos números. Então pode ser no pré-mercado, pode ser no pós-mercado, mas será hoje. Já United Health e Boeing devem apresentar os seus números antes da bola começar a rolar lá no mercado à vista americano, lá em Wall Street. Portanto, essas duas empresas divulgando as linhas antes. 9 da manhã, o IPCA 15 de janeiro, nada importa mais.
Para nós aqui, não há dúvida, é o fiel da balança ou o último evento para o qual o Copom vai olhar. 10h15, a variação semanal de empregos do ADP. É uma foto recorrente, típica das terças-feiras, tal qual os pedidos de seguro-desemprego às quintas. E ao meio-dia, a confiança do consumidor Conference Board, lá nos Estados Unidos. Destacar o quê, Carlos Honorato? Olha, o IPCA é o centro das nossas atenções, né? Que pode ser uma justificativa aí para o Banco Central manter a taxa de juros, o que, na minha visão pessoal, é um erro, porque a gente está vivendo um momento de endividamento de empresas e famílias, né? A inflação está sob controle aí e talvez a gente esteja perdendo uma janela de oportunidade de abaixar um pouquinho o juros. Ninguém está pedindo para baixar de 15 para 11, né? 15 para uns 14,75, algo assim. Só que como a gente tem essa turbulência que você comentou lá nos Estados Unidos com a indicação do novo presidente do Fed, talvez uma manutenção da taxa de juros lá, a gente pode estar perdendo essa janela de oportunidade. Então, ali é o centro, né, das divulgações de hoje, né? Louis Vuitton, né? Tem uma frase interessante, perguntaram para o presidente da Louis Vuitton qual a diferença entre uma verdadeira e uma falsa. Você sabe o que ele respondeu? O quê? É quem compra sabe, né? Porque no fundo, é o cara que tem o cacau ali para comprar a bolsa, né? E a Boeing é um negócio interessante a gente acompanhar. Quem curte Embraer aí, eu acho que é uma boa ficar de olho, porque a Boeing, ela, de acordo com como ela mexe no mercado, abre espaço para a gente, apesar da gente não concorrer efetivamente nos mesmos segmentos. Esse é um bom gancho, mas não deixa de ser um termômetro, né? Para a área que, direto ou indiretamente, impacta ali o dia a dia da Embraer. Perfeito, professor. Aproveitando o gancho do IPCA, eu não vou tê-lo amanhã, que é a quarta-feira, o grande dia do Copom. A gente volta a se encontrar na quinta para repercutir o que terá sido a decisão de juros aqui no Brasil. A sua expectativa está em linha com o cenário base das pessoas, na maioria delas? Ou seja, manutenção da Selic em 15% para esta reunião de janeiro, mas alguma sinalização mais ousada ou mais tímida com vistas ao início do ciclo de cortes em março? Essa sinalização mais tímida já aconteceu, né? Quer dizer, a timidez faz com que a gente tenda para o consenso. Não que eu concorde com esse consenso, mas aparentemente a tendência aí que o mercado está apontando é de uma manutenção da taxa de juros, né? Se a gente tivesse uma surpresa agradável de cair 0,25, não vai mudar tanto as expectativas, não seria algo desesperador, mas aparentemente o que vai acontecer amanhã é isso, até pelas turbulências. A desculpa é turbulência internacional, nível de emprego no Brasil, e o IPCA pode cravar aí, se ele vier um pouquinho acima, um pouquinho elevado, cravar que precisa manter essa taxa de juros. Talvez o palpite seja até que ele caia, né? Se você tiver cair, talvez seja demais, porque a gente pegou o fim de ano e tudo mais, mas ele pode ser a chave final para definir o que a justificativa do Banco Central com os juros. Deixa eu ver se eu estou lhe compreendendo bem. Você sugere que o BC já tenha sinalizado a queda dos juros, não para janeiro, mas para março, é isso? Nas atas anteriores ele foi muito sutil em dizer que a gente estava no equilíbrio, olharia com cautela, e que poderia abrir... Tinha ali uma vírgula, porque a gente lê as vírgulas, né? Você interpretou assim? Eu acho que sim, que já tinha uma possibilidade, né? Agora, o consenso vai se tornando ao longo do mês, né? Então, não é uma coisa de dezembro que gera janeiro. E a gente tem que tomar cuidado para não ler essas atas como escrito em pedra, né? Então, você tem pequenos sutilezas ali que indicam isso. Eu acho que ele se amarra muito hoje na questão do emprego formal. Esse é o elemento, porque à medida que você tem um emprego formal muito forte, você tem uma pressão sobre os salários, e isso gera inflação, né? Então, eu acho que até uma visão ligeiramente equivocada, porque o emprego hoje ele não é só um emprego formal, né? Você tem diversas atividades econômicas que fazem com que a economia cresça e que as pessoas estejam alocadas. Então, eu acho que é um olhar. Mas o mercado ele acaba empurrando, né, a tendência. A gente não está muito preocupado em ler a ata do mês passado, mas a gente está olhando a tendência do mercado ontem, do mercado hoje, né? E até pelo que saiu ali no relatório Focus, tudo mais, a gente percebe que, como a gente está longe do fim do ano, né, manter a meta de inflação talvez sugira ao Banco Central uma manutenção da taxa de juros. Ok. Eu fiquei muito preso àquela expressão do período bastante prolongado, que para algumas pessoas já poderia ter saído da comunicação do BC na última decisão e, no entanto, não saiu. E aí,
sendo bem literal, português de Portugal, se você mantém a frase por período bastante prolongado, me soaria particularmente incoerente se o Banco Central já começasse a flexibilizar juros agora em janeiro, não tendo havido nas apresentações do Galípolo ou mesmo de outros integrantes do BC um reajuste fora do comunicado e da ata a essa expressão, me parece. Se nós tivermos nesta documentação de agora, no comunicado, /ata, entre essa semana e a que vem, a ausência dessa expressão, já me parece aí sim aquela evidência tirada do documento que destrava o início da flexibilização dos juros. Mas entre tantos elementos da ata e do documento, esse é um daqueles para os quais eu mais vou olhar. Assim como eu vou olhar crédito, e aí eu lhe dou razão, o BC ele tem apontado uma desaceleração do crédito, isso é um fato, mas ao mesmo tempo, você mesmo menciona, ele reconhece a resiliência do mercado de trabalho e problematiza o fato de as expectativas de inflação, se de um lado estarem melhorando, de outro estarem ainda fora do centro da meta, que é o que ele quer buscar dentro do seu horizonte relevante de atuação, não é isso? Eu acho que sim, você tem razão nisso. É por isso que a ata é um documento escrito, não é uma tabela, né? Eu tenho um professor amigo meu que ele sempre fala assim, acho que eu já até citei isso aqui, né? Você tem que ser Excel, não tem que ser Word. Quando você coloca, né, período prolongado, né? Bastante prolongado, veja, é muito relativo. Para quem está na neve nos Estados Unidos, lá, bastante prolongado são 2 horas, concorda comigo? Para quem está esperando o ouro cair, bastante prolongado pode ser anos. Então, esse tipo de colocação é justamente para dar essa dubiedade e a possibilidade de você alterar depois, né? O que acontece é que justamente o Banco Central ele tem um compromisso aparentemente muito firme com o centro da meta. E tem uma prática que é comum e que é cautelosa e que faz sentido, de que é pior você começar a baixar o juro agora e depois ter que retomar a subida. Aí você gera expectativas mais negativas ainda. Sim. Então, talvez esse cuidado extremo seja nessa posição. A minha discussão sobre isso é que você tem uma carga tributária muito forte, até pelas mudanças que a gente está tendo dessa reforma tributária, né? Tem um período de transição que encarece o processo e você tem, especialmente médias e até grandes empresas, num nível de endividamento gigantesco. Quer dizer, você pode sufocar esses segmentos que começam a ter uma grande dificuldade em manter o pessoal empregado, em manter a atividade econômica. Só um exemplo, tem um amigo meu, conversei outro dia, ele é dono de uma empresa, ele disse o seguinte, olha, eu gasto com empréstimo a mesma coisa que eu gasto com a minha folha de pagamento. A hora que ele tiver que honrar um empréstimo ou pagar o salário, é capaz de ele cortar a gente para poder pagar o empréstimo. Então, isso é uma realidade de muitas empresas. Não consegue investir, não consegue ter capital para contratar, e aí lá na frente o Banco Central vai conseguir aí uma queda mais forçada da economia, aí sim é difícil reverter. Já que a gente está aprofundando, e estou gostando, né? Tanto porque isso aquece a cobertura do IPCA 15, quanto porque se debruça sobre o grande evento da semana, que é o Copom. Deixa eu insistir nesse aspecto aqui. Qual é a sua tese, professor? Por trás do fato de o Brasil conseguir, a despeito de uma Selic de 15%, estar trabalhando com a mínima histórica do emprego, com aumento real no caso da renda, com os resultados das empresas, porque muita gente fala assim, eu questiono esses números oficiais, eu não compro esses números oficiais. Você compra as empresas que reportam trimestralmente os seus resultados, têm sido sólidos. Você não tem aquele cenário de crise que a gente viu, por exemplo, na era Dilma e etc. Como é que você responderia o fato de que o Brasil consegue entregar esta realidade convivendo com uma taxa proibitiva de 15% ao ano de juros? Pois é, economia não é uma ciência exata, é isso que deixa todo mundo desesperado, né? Porque o cara quer fazer uma analogia, uma regressão e chegar a um número único. O Brasil já passou por uma situação bizarra como essa, quando ele tinha lá 5 dígitos de inflação por ano e conseguia crescer. Ninguém entendia como isso acontecia. Veja, tem um lado da economia real, né? Você tem mercados, segmentos no Brasil que funcionam muito bem. Isso que a gente sempre fala, é agro, algumas indústrias, alguns segmentos, o próprio setor de serviços. Só que tudo isso funciona com uma bruta de uma pedra em cima, todo mundo carregando um peso muito maior, que é carga tributária e juros, né? Se a gente tivesse uma melhora, por isso que a sugestão não é uma reforma ampla, até que o Brasil não é um país da revolução, concorda comigo? A gente começa a tentar mudar alguma coisa radicalmente, o pessoal, não, também não é assim, vai com calma, tal. Mas se você melhorasse, né, a parte burocrática, se você melhorasse a questão dos juros, você tiraria uma pedra tão grande e você conseguiria desenvolver. Porque o que falta no país, efetivamente, é investimento. A gente fica rodando sempre dentro do nosso nível de oferta e demanda.
Nós estamos aí com 2%, 3% de crescimento no máximo, é o nosso PIB potencial máximo, e a gente podia estar crescendo 5, 6, 7, porque a gente carrega uma pedra dos juros e dos impostos em cima. Então, a economia real responde muito bem. E a gente tem empresas e segmentos excelentes. Por isso que eles reportam resultados tão bons. Só que a gente arrasta um peso gigantesco nas costas. Ou seja, imagina se nós nos desfizéssemos desse peso. Exatamente. Se pelo menos esse peso fosse distribuído, Sim. né? Se a gente tivesse condição de levar isso de uma forma, pôr uma rodinha embaixo para levar o peso, não tem que arrastar, né? Arrastar governo, arrastar juros, tudo mais. Então, essa é a perspectiva. Competitivamente, ainda nós somos a nona, 10ª economia do mundo, isso é muito forte. Agora, a gente tem um Estado que atrapalha demais. E ninguém aqui também, eu não sou um cara que defende Estado mínimo. Mas ele precisa ter o mínimo de vergonha na cara de ser mais leve pra gente, porque não dá. A Margaret Thatcher, né? Aí o pessoal fica confuso, porque tem hora que os caras olham pra mim e falam, você é comunista. A Margaret Thatcher diz o seguinte, o Estado não produz nada, ele não fatura nada. Tudo que ele gasta vem cobrado de quem produz alguma coisa. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Exatamente. Então, a gente precisava virar um pouquinho para esse lado. Não vai ser do dia para a noite que nós vamos sair da carga tributária que a gente tem, mas é o fôlego, né? Você imagina, está falando aí dos 5 mil do imposto de renda, um pouquinho que fica para a classe média, o pessoal já vai consumir, já vai gastar. Alguns vão investir, né? Mas é aquela coisa, o cara pega R$1.000 na mão, entre colocar na poupança ou numa renda fixa ou numa renda variável e esperar para ganhar, ele torra aquele dinheiro numa tarde, concorda comigo? Então, esse é o desafio. A gente tem 7 horas com 22 minutos e aí, bom, suponhamos que em linha com o cenário base, tenhamos a manutenção da Selic em 15% amanhã e um comunicado que, em alguma medida, acena para o início da flexibilização do juro no Brasil a partir de março. Com qual fôlego você acredita que esse ciclo de flexibilização vai entregar a Selic no fim do ano? Você trabalha hoje com uma projeção de taxa terminal na faixa dos 13%, 12%, é mais otimista, mais pessimista? Eu acho que a tendência seria nessa base, dificilmente a gente vai abaixar a menos de 2 dígitos, né? Então é 11%, 12% de juros no final do ano. Só que aí o olhar tem que ficar para fora, né? Tem que ver o que o Trump vai colocar lá nos Estados Unidos. A gente tem eventos aí relacionados a Japão, China, quer dizer, você tem muitas variáveis externas que podem ser condicionantes da nossa taxa de juros aqui no Brasil. A tendência, né, a maior possibilidade de trabalhar nessa faixa dos 11, 12, com a inflação que está prevista. Agora, a gente tem aí um pacote do governo, foi calculado aí pelo pessoal do BTG, de 88 bilhões, né? Isso, então, tem quase 90 bi. Vale gás, vale, sei lá, vale leite, vale casa, vale azulejo, vale... Até a retirada da carteira de motorista, né? Vai ficar mais barato. Exatamente. Então, você tem um monte de coisa que está jogando dinheiro na economia, que eu também não acredito que vai cair num impacto... Tem um impacto fiscal relevante, mas não é isso que afunda a economia. Mas todos esses incentivos são recursos que estão indo para a economia e que tendem a melhorar a atividade econômica em contrapartida. Talvez seja essa até uma das decisões implícitas que leva o Banco Central a manter a taxa de juros. Então, esse é o cenário nosso, com um gasto eleitoral, com uma disputa que promete ser absolutamente imprevisível, apesar de muita gente já estar cravando, né? Mas eu acho que Banco Master, essas coisas todas são imprevisíveis, né? Por mais que não atinjam todo mundo no sentido de punição, mas o olhar tem que ficar um pouco ali, Banco Central Americano, Fed, porque de lá pode vir algum susto que... Aí, qualquer sustinho que a gente vai tomar lá fora, o Banco Central vai parar aqui de baixar juros. Sim. A gente tem 7,24. Deixa eu pegar carona nesse último gancho aqui do Carlos Honorato, aí a gente constrói o overview. Só para vocês entenderem, a expectativa de Lula é de uma injeção de 90 bilhões de reais ao longo de 2026, com, obviamente, um interesse eleitoral por trás de si, como a tradição brasileira e de várias eleições pelo mundo costuma sustentar, não é? O incumbente guarda um pacote de bondades para o ano em que precisa ser mais positivamente lembrado nas urnas. Do que se trata, em termos práticos, esse pacote de bondades? A gente está falando de gás do povo, tarifa de eletricidade social, a isenção do imposto de renda, um crédito consignado facilitado, linhas direcionadas para casa própria, compra de motocicleta e também a diminuição do custo para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação. O cálculo do Palácio do Planalto é que isso vai trazer mais popularidade, competitividade e, assim, permitir uma reeleição do Lula mais facilitada. A ver,
Analistas políticos que eu lia e ouvia ontem à noite diziam que, a despeito deste pacote e até da sensação economicamente melhor que os atingidos pelo pacote poderão demonstrar, as bandeiras mais decisivas para este pleito não estarão necessariamente centradas na economia, e sim na segurança pública, uma pauta com a qual o Palácio do Planalto tem dificuldade simbólica na hora de se posicionar. E a depender, achei interessante esse ângulo, a depender da profundidade e das veias desse caso Master, a corrupção poderá ser um tema bastante aquecido para ser utilizado na corrida eleitoral. Mas aí 2 dos analistas ironizavam o seguinte fato: como o caso Master está envolvendo todo mundo, é difícil a gente calcular como é que essa narrativa do Master seria utilizada por candidatos do lado A, do lado B e do lado C. É quase um tentando se limpar na sujeira do outro. Uhum. O que a gente, no Brasil, a corrupção já permeia o nosso jeito de viver. Então, se você conversar com o brasileiro médio ou básico, que é o cara que vai para a eleição, ele olha, mas esses caras sempre foram corruptos, tudo mais. Ou você tem uma série de alienados, seja alienado de esquerda, alienado de direita, né? Que o cara acredita em alguns dogmas, né? O cara lá caminha 200 quilômetros, toma um raio na cabeça, o Zé Raio e o Zé Trovão, né? Por quê? Porque acredita em alguma coisa, ele não está olhando para o Copom, ele não está olhando para o Fed, ele não está olhando para a Bolsa, ele não está olhando para quem é candidato, ele segue ali uma ideologia, um pensamento, às vezes raso, né? Mas segue. Então, a eleição transcende as análises mais complexas. Quer dizer, isso que a gente faz aqui, olhando Faria Lima, olhando o mercado financeiro, é uma parcela muito pequena da população que olha para isso, né? Então, no final do dia, o benefício imediato é muito relevante para ele votar em alguém. Por isso que o governo descaradamente parte para esse tipo de coisa. Eu não sou, por exemplo, contra benefícios sociais, mas eu trabalhei lá no meu passado com a doutora Ruth Cardoso, lá em 1998 e tal. Tinha gente que não era nem nascida. E o melhor benefício social que se estabelece é renda direta, é transferência direta do governo na mão, normalmente, da mãe. E você, na mão da mãe, se diz o seguinte, ela tem que manter o filho na escola, vacinar, né? E ter até um limite de filhos. Tudo isso gera uma polêmica gigantesca, né? Porque alguém fala, mas você não pode limitar o número de filhos. Não estou limitando o número de filhos, estou dando dinheiro para 2. Quem tiver mais, você vai pagar os outros. Vacinação, o pessoal que questiona, e a escola é um terror. Então, em vez de você transferir a renda, que aí a pessoa faz o que ela quer, se ela quer comprar gás, quer comprar comida, roupa, não, você faz esses mecanismos de compra gás, leve leite, leve o que quer que seja, e isso abre mais brecha à corrupção. Você continua tutelando a população. Então, em resumo, quer dizer, as eleições não são uma análise de tendências da ata do Fed, da ata do Copom, nem de mercado, mas é um contexto da sociedade brasileira que é muito enfraquecido, principalmente pela falta de capacidade, de letramento de boa parte da população. 7h28. Passeando rapidamente pelo nosso overview, ou seja, entendendo a atmosfera das negociações dessa terça-feira, registrar: o Dow Jones avançou 0,64% ontem, o S&P 0,50%, a Nasdaq se aproximou do 0,45%, Russell 2000 também saiu bem na foto, a gente teve uma alta próxima a 0,55%. Os futuros americanos sugerem o quê? Sugerem sequência desse movimento. O Dow Jones está um pouco cansado, meio que no 0 a 0. Agora a Nasdaq sobe 0,54, o S&P 0,25, o Russell 2000 0,37. Seria um dia de mais apetite pelo risco nos Estados Unidos. A gente lembra, e temos batido nessa tecla há alguns anos aqui na cobertura, não há exagero. Em condições normais de temperatura e pressão, as bolsas americanas foram feitas para subir. A menos que haja alguma grande mudança, choque, quebra de espiral, transformação de paradigma, as bolsas americanas, elas costumam honrar uma trajetória altista. E devagar e sempre, de grão em grão, é o que várias das bolsas americanas estão entregando em 2026, viu? Como quem não quer nada aqui nem acolá, a gente tem tido resultados e saldos positivos. O setor de semicondutores lá nos Estados Unidos sai bem na foto. No pré-mercado americano, Micron Technology sobe 5%, Seagate sobe 3%, Western 3,5%. Só porrada. Outros papéis que não das 7 magníficas. Tem gente se destacando bem aqui hoje. Eu vou, por exemplo, falar de Oracle, que ontem subiu 3%, está subindo mais quase 2% agora no pré-mercado. A gente também menciona United Health. Tenho a impressão de que o mercado já está digerindo os números do balanço ou
com muito pessimismo esperando a divulgação oficial, porque no pré-mercado americano, United Health despenca 9%. Uma baita de uma queda de 9%, não dá para banalizar isso aqui no dia da divulgação de resultados da companhia. Não parece à toa. E um destaque ainda para a Cameco, que ontem caiu 2,24%, a empresa que extrai urânio, né, e que mexe com energia nuclear. Ontem caiu 2,20%, sobe agora 1%, tenta a recuperação. Em relação às 7 magníficas, ontem foi um dia estelar para elas, né, ou para boa parte delas. A Apple subiu 3%. 3%, um transatlântico como a Apple, não é pouca coisa. E está subindo mais 0,50 no pré-mercado. Vamos lembrar que tem resultado de Apple esta semana. Google subiu ontem 1,5, está subindo mais 0,8. Amazon caiu 0,30 ontem, sobe 0,5. Meta subiu 2% ontem, está subindo mais 0,30. Meta também divulga resultado esta semana. Microsoft avançou ontem 1%, está subindo mais 0,85. NVIDIA caiu 0,6, está subindo 0,6 e Tesla deu uma escorregada ontem, né? Tesla caiu 3%, vai no pré-mercado americano avançando 0,59. Nós inspirados até nas 7 magníficas e nos resultados que elas divulgarão, nós perguntamos hoje para o nosso público, qual dessas empresas deverá brilhar mais nos balanços da semana? Apple, Meta, Microsoft ou Tesla? Está bem dividida aqui a opinião do público. 32% acham que Microsoft é a que mais vai brilhar. 23% acham que Apple. 22% Meta e 22% Tesla. Portanto, bem dividido o olhar do nosso público, mas com uma maioria formada em torno dos resultados de Microsoft. Ativos de proteção de capital. O ouro está acomodado nos $5.088 a onça Troy, uma leve alta de 0,10%, e a prata realiza 2,5% depois de subir 11, $112 com 68 centavos a onça Troy. O Bitcoin segue enfrentando dificuldades, cai 0,50, cota $87.800. O Ethereum cai 0,68 a $2.909. Isso aqui também tem muito a ver com o Japão, tá? Já eu construo o raciocínio, vai ser importante ouvir o professor a respeito. DXY amanhece ameaçando perder os 97 pontos. Repare que o enfraquecimento estrutural do dólar, dia sim, dia também, segue 96,99 pontos. Isso é muito bom para emergente, muito bom. Isso favorece uma rotação e uma desconcentração do capital da terra do tio Sam. Os emergentes levantam a mão e dizem, venham para cá. Os estrangeiros têm vindo. O Brasil que o diga nesses últimos pregões. O VIX recua 0,80%, 16 pontos cravados. De repente escorrega e volta para os 15. Curva americana estável nos títulos curtos e os títulos de 30 pedindo um ponto base e meio a mais, 4,81%, ainda um patamar bastante elevado de juro. Pessoal, reparem agora na Ásia, tá? Por quê? O Nikkei avançou 0,85%. Xangai ficou praticamente no 0 a 0. Hong Kong subiu 1,35. Coreia do Sul subiu 2,73. Índia 0,50. Austrália 0,92. Lembrando que ontem foi feriado e a Austrália não teve negociações. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a curva japonesa. E aqui vai ser um dos eixos para eu conversar com o professor. Os yields de 10 anos lá no Japão estão pedindo mais 5 pontos base. O retorno já chega a 2,28%. Você fala, não é nada, eu digo, é tudo. Porque é um país cuja tradição passava perto de juro zero, até juro negativo no curto prazo, mas juro zero ou próximo de zero no longo prazo. E o Japão já há algum tempo tem se desvencilhado dessa realidade. O problema é que a dívida japonesa é muito grande, quer dizer, é mais de 200% do PIB do Japão. Se você tem um carrego de dívida caro e para o padrão japonês não está caro, está caríssimo, o que você vai fazer? Conciliar isso com o aumento da população atenuaria, mas nesse caso a gente tem que conciliar com a diminuição da população. No Japão, um bebê nasce para quase 1,5 cidadão, entre aspas, morrendo. Então, assim, não é nada fácil projetar o futuro do Japão. Não tem espaço para aumentar imposto, para sustentar a máquina, porque já é um país de alta carga tributária. Tem tese de doutorado aí em cima de Japão e as consequências. Deixa eu parar aqui para a gente ouvir o professor a respeito. Quando eu finalizar o overview, e só faltam 2 eixos, né? Na Europa, a Alemanha está no 0 a 0, Reino Unido sobe 0,50, 0 a 0 também para a França, para a Espanha.
Na média, o estoque 600 está avançando 0,30, é um dia positivo para o apetite pelo risco lá na Europa. Curvas de juros europeias praticamente no 0 a 0. Estou vendo aqui dólar versus moedas fortes, muito 0 a 0, tá? O que vai chamar a atenção é a vitória que o dólar sela contra a moeda sueca em 0,13 e a derrota sofrida para o dólar australiano. Em relação a emergentes, a moeda americana perde do peso mexicano em 0,20, perde para o rublo russo também, empata com uma série de divisas, só está ganhando da lira turca. Será que é a antessala de um dólar cada vez mais fraco também no Brasil? Mais fraco de novo aqui? Ainda nesta edição, você vai conferir o olhar sobre as commodities energéticas no oferecimento de CME Group. Professor, deixa eu aprofundar contigo. Geralmente eu pago o overview e digo assim, o que é que mais você quer chamar atenção? Agora quem quer chamar atenção sou eu. E para o Japão, em função de uma curva de juros preocupante. Qual o tamanho da preocupação e quais são as consequências que um custo de capital perpetuado alto no Japão pode implicar para o mundo? Pensa o seguinte, você falou muito bem, o Japão, ele tem uma das maiores dívidas, se não a maior dívida do mundo em relação ao PIB, né? E sempre foi uma dificuldade para os economistas, ou pelo menos para quem trabalha com dívida pública, entender um país que deve tanto e tem tão pouco risco ou tão pouco juros, né? Isso em parte porque a sociedade japonesa já é uma economia, eu diria, desenvolvida, estável, só que tem um pequeno problema nessa história. Tudo isso era baseado na confiança. Na confiança do quê? O Japão honra os seus compromissos, né? E sempre honrou os seus compromissos, mas com uma taxa de juros muito baixa. À medida que você tem um governo mais populista, que essa é a discussão, a primeira-ministra japonesa começou uma política de gastos públicos, até para tentar aquecer a economia, que é muito paralisada, né? O Japão tem aquela característica de que o governo chegou durante a pandemia a dar alguns $1.000 para as pessoas e elas vão lá e guardam, né? Com aquele receio do futuro. Então, esse processo desencadeia uma certa crise de confiança, que está batendo diretamente na taxa de juros de longo prazo, né? Então, a regra do jogo que vale para o Brasil, o equilíbrio fiscal, que vale para os Estados Unidos, que vale para a Europa, que nem todo mundo segue, vale para o Japão. E à medida que você começa a ter essa perda de confiança, é uma coisa que aparentemente está se contaminando no mercado, né? Você começa a ter um aumento do endividamento e o Japão pode entrar ali numa crise, principalmente numa estagnação ou até numa estagflação, quer dizer, você tem um processo de inflação sem crescimento e com uma crise da dívida, né? Que seria um cenário japonês para tigres asiáticos dos anos 80. Então a gente tem que acompanhar com carinho, muito provavelmente, parece bizarro o que eu vou dizer, mas um Fundo Monetário Internacional ajudaria o Japão em caso de uma crise, né? Porque justamente é uma das economias centrais, é alinhada com o Ocidente, e se começar a criar uma tendência negativa, isso pode criar uma onda em todos os outros mercados. Não, né? E tem um ponto fundamental, o Japão é o maior credor dos Estados Unidos, é o país que mais detém, um dos países que mais detém títulos da dívida americana. Sim. Então, se os japoneses quebram do lado de lá, isso afeta diretamente os Estados Unidos do lado daqui. E aí você tem menos demanda pela dívida americana, a gente já sabe no que isso implica. Juro mais alto para atrair novos compradores desses títulos. Ou seja, na prática, isso poderia tornar ainda mais alto o custo de capital já elevado lá nos Estados Unidos, que é exatamente o que o Trump não quer. Até por isso, professor, dá uma olhada nesta manchete, que não é de hoje, propriamente dita. Essa manchete eu separei ainda na noite de domingo. Mas como a gente começou a abordar Japão mais profundamente, lá fui eu resgatá-la para dar contexto. Mercados em alerta para intervenção conjunta no iene após sinalizações de Japão e Estados Unidos. Pô, pera lá, Léo, como assim? Os Estados Unidos estão sinalizando intervenção lá no Japão, junto da autoridade monetária japonesa? É isso, porque no fim do dia se tornou uma questão também americana. Eu repito, tem alta exposição à dívida pública na terra do Tio Sam, o Japão. Olha só o resumo, o que a gente chama aqui de key points, né, os pontos-chave. O movimento ganha força após a moeda japonesa registrar na última sexta-feira o maior salto em quase 6 meses, sendo impulsionado por rumores de que o Fed de Nova York teria realizado checagens de taxas, rate checks. A expectativa de investidores é que o governo japonês aproveite o fôlego recente para conter movimentações especulativas que vinham empurrando a divisa para as mínimas de décadas. Esse é um ponto importante. Na medida em que a moeda japonesa ela vai ficando mais fraca, o poder de compra da população vai ficando mais fraco. E é uma população que detesta a inflação. Você lembra uma vez que houve um reajuste no preço do sorvete? Foram 9 centavos de dólar. E aí
eu não vou chamar aqui de sindicato dos sorveteiros, mas vai me escapar a instituição. O fato é que houve um posicionamento da indústria pedindo desculpas para o povo japonês pelo reajuste dos preços, como quem diz, olha, foi realmente necessário, nos perdoe. Então a população que não está nem um pouco acostumada com qualquer oscilação no preço e no custo de vida e que vê, em função da fraqueza da sua moeda local, as importações ficarem muito mais caras. Daí a intervenção que o Banco do Japão fez nesse curto prazo e, em tese, de maneira coordenada com os Estados Unidos, a quem interessa a maior estabilidade macroeconômica japonesa. E você falou bem ali, tem os ataques especulativos, né? Quer dizer, à medida que você tem um movimento em que a moeda se enfraquece, o mercado começa a apostar contra. Sim. E aposta contra, você tende a criar uma situação até mais dramática do que a real ali, né? E esse é um ponto, você falou muito bem, a gente sempre tem falado aí de bolhas, de crises e tal, que é uma coisa que tem que estar num horizonte de médio e longo prazo. E o Japão se torna mais um gatilho possível para uma encrenca dessa. Quer dizer, se você tiver um desmoronamento do Japão, isso afeta até a China, afeta os Estados Unidos, né? E esse equilíbrio global. Então tem que estar sinalizando o Japão, porque ele é realmente uma economia muito forte e está passando por essa transformação aí que pode também destravar a economia japonesa. Quer dizer, desde que ele teve uma crise imobiliária muito forte nos anos 90, que é um pouco a origem do problema, né? E você, em vez de quebrar banco, você saneou, só que deixou os ativos podres ali, você mantém uma economia japonesa há quase 30 anos, crescendo pouco, estável, né? Com uma dificuldade de crescer, porque também a população não está aumentando, né? Às vezes perdendo a liderança tecnológica em alguns campos. Então é um modelo que está um tanto quanto exaurido e talvez aí justifique a primeira-ministra estar tendo essas atitudes populistas, entre aspas, né? Fato. E aí alguns números para você ter mais dimensão sobre a dívida japonesa. Aqui na pesquisa que eu fiz, é uma dívida que gira em torno de 250% a 260% do PIB. Quer dizer, você pega tudo que o Japão produz num ano, dobra e ainda assim você não seria capaz de honrar toda a dívida. Ainda faltaria 60% do PIB para ser honrado. É a maior dívida entre os países desenvolvidos e, se você quiser ampliar a cesta, no mundo. E desculpa te interromper, Vilela, claro. A dívida das empresas, das famílias, a dívida do setor imobiliário também é muito grande. Também é alta. Quando você soma isso, dá 500% do PIB Olha só. Japonês. É muito alto. Sim. De onde vem esse endividamento? Tem 4 ingredientes para a gente destacar. O professor passou, me parece, até pelos 4. Então, sintetizando, décadas de baixo crescimento, se você pegar sobretudo nos anos 90 para cá, ou dos anos 90 para cá. População envelhecida, a gente falou muito aqui da faixa etária da população e da discrepância entre nascimentos e mortes que a sociedade japonesa acaba entregando todo dia. Estímulos fiscais recorrentes para sustentar a economia. Mas a gente aqui no Brasil, é muito difícil a gente entender isso. Como é que a taxa de juros foi negativa durante tanto tempo no Japão? Quer dizer, é o Japão dizendo o seguinte, pelo amor de Deus, não bota teu dinheiro aqui no banco. Coloca ele para circular na economia. Se tu colocar o dinheiro no banco, eu vou cobrar para guardar o teu dinheiro. Então, movimenta, vá atrás de produto, de serviço. Pelo amor de Deus, eu quero um pouco de inflação. Porque o problema da deflação, quando vai numa espiral, é terrível, né? Macroeconomicamente falando. Você não compra hoje porque amanhã o dinheiro vai comprar ainda mais. E depois de amanhã mais ainda. E daqui a uma semana mais ainda. Então, você vai retardando o consumo, as empresas não investem, a roda da macroeconomia não gira. Então, população envelhecida, estímulos fiscais recorrentes, com direito a juro negativo, e o juro, no geral, historicamente baixo, que facilitou a rolagem da dívida. Só que agora a gente tem um cenário oposto, né? Porque, veja, e você descreveu bem o paradoxo. De um lado, a inflação está aumentando, em função da desvalorização do iene, todo o expansionismo fiscal, atrelado a Takashi, que é a nova personagem, a nova premier por lá. Então, de um lado, com uma inflação mais alta, o Banco do Japão tem sido obrigado a sinalizar uma retórica dura. Eu já subi os juros e eu vou continuar subindo se necessário. Mas, ao fazê-lo, ele encarece o serviço de rolagem da dívida, que já é uma dívida proibitiva e inviável. E aí, ao fazê-lo, ele torna ainda menos atraente a exposição à dívida japonesa. Mas estudando também ontem, eu vi que boa parte da dívida do Japão é exposta ao próprio Japão. O Banco do Japão, ele detém boa parte dos títulos. Que é uma coisa meio irônica, né? Olha, eu preciso de 1 bilhão aqui para me financiar. E o banco do meu país vai lá e me financia. Fica uma coisa meio de... passa por uma mão, vem por uma outra mão, mas do mesmo país. E tiro com a direita, Isso, dá entre nós aqui. A imagem é essa, né?
Bom, a gente tem 7 horas com 44 minutos. Vamos dar sequência aqui ao passeio pelas manchetes. A gente ainda segue na dimensão geopolítica internacional. Na prática, monitore a curva de juros japonesa, monitore os pedidos de prêmio, monitore a relação iene-Japão e, por tabela, você vai monitorar o financiamento global, maior ou menor liquidez a nível internacional. Eu falava que o Bitcoin anda sofrendo, também sofre em função disso, não é? O estresse da curva japonesa, associado à curva americana e os efeitos disso, que diminuem, pelo menos, a impressão de liquidez. E se tem um ativo que depende de um fast, smart e easy money, é o Bitcoin, basicamente assim. Vamos dar sequência aqui, ó. Índia e União Europeia reduzem tarifas sobre automóveis, bebidas alcoólicas e produtos têxteis em acordo histórico. O acordo deverá duplicar as exportações da União Europeia para a Índia até 2032, eliminando ou reduzindo as tarifas em 96,6% dos bens comercializados em valor. Esta aproximação comercial, o Trump está autorizando. Como o xerife do mundo, nessa ele não meteu o B dele, não. Agora, em relação a Canadá e China, o Trump meteu o bedelho. E ontem ele falou o quê? O Canadá vai fazer um acordo com a China no meu quintal aqui, de jeito... Canadá, 100% de tarifa. O que aconteceu? O Canadá recuou do acordo comercial. Já não deve haver acordo comercial com a China, pelo menos não nos moldes que vinham sendo apresentados. Ainda na metralhadora trumpista, o presidente anunciou aumento de tarifas sobre a Coreia do Sul. Elas vão passar de 15% para 25%, de acordo com o presidente americano. E por quê? Qual foi a embalagem? Ele disse o seguinte, ó, o legislativo da Coreia do Sul não está cumprindo o acordo com os Estados Unidos. Foi lá na Truth Social. Como o legislativo coreano não promulgou o nosso acordo comercial histórico, o que é prerrogativa deles, estou, por meio deste, aumentando as tarifas sul-coreanas sobre automóveis, madeiras e produtos farmacêuticos, além de todas as demais tarifas recíprocas, de 15% para 25%. Então, basicamente, o Trump força que o legislativo sul-coreano, pelo menos em tese, né, se reúna imediatamente para deliberar a prorrogação do acordo histórico. Ainda na dimensão geopolítica, Irã e Estados Unidos. O Irã instalou um outdoor gigante com porta-aviões bombardeado e manda recado aos Estados Unidos. Quem semeia vento, colhe tempestade. Porta-aviões americano USS Abraham Lincoln chegou nesta segunda ao Oriente Médio para monitorar Teherã, de acordo com o governo Trump. O regime iraniano disse que vai responder de forma contundente à eventual agressão. Por isso que na introdução do programa eu falei, o ouro pode estar até acomodado na faixa dos $5.080, mas não tem por que ele ir para 4.000, para 4.500. Vai para 6. O tempero e o contexto está apontando muito mais para cima. E aí, para a gente ouvir o professor, tem essas outras duas manchetes aqui internacionais, ó. Estados Unidos ameaçam com força militar vizinhos que não ajudarem a combater narcotráfico e influência de rivais no hemisfério ocidental. Vamos combinar? Isso aqui é uma definição abstrata, né? O Trump pode acordar de manhã e falar assim, você não está ajudando a combater o narcotráfico. Logo, o Departamento de Guerra americano divulgou nova estratégia de defesa que visa buscar cooperação em boa-fé com países próximos, mas menciona a ação contra Maduro como exemplo. Estados Unidos também buscam barrar a influência de China e Rússia para dominar da Groenlândia à América do Sul. E, por fim, a ligação entre Lula e Trump, ligação que ocorreu ontem. No headline aqui, ó, a ligação abordou a situação venezuelana e o alinhamento entre os dois líderes a fim de uma visita de Lula a Washington. Em ligação telefônica, os dois marcaram um encontro presencial. Lula, porém, não confirmou se vai participar do Conselho da Paz promovido por Trump. A conversa durou 50 minutos, de acordo com o Planalto. Carlos Honorato. Pois é, né? A melhor forma de você combater os Estados Unidos é publicar um outdoor na praça. Como o Irã está sem internet, eles colocam um outdoor, né? Quer dizer, não tem muito mais mecanismo. O Lula fica com essa ideia de visitar o Trump lá, porque eu acho que ele quer aproveitar essa dinâmica rede social, uma foto com ele ajudaria, né? Ele tem que tomar cuidado para não ser preso, que corre o risco dele descer em Washington, aquele oficial do ICE pegar ele e prender junto, tá né? Feio isso lá agora. Tá, né? Feia a coisa. Então, o Trump sendo o Trump, né? Mantendo essa dinâmica, ele tá conseguindo empurrar a agenda dele, né? E especialmente quando ele pressiona o Canadá, e o Canadá tá alvo dessa situação toda. Lembra que no começo do mandato ele queria que o Canadá se tornasse
o 51º estado americano. O grande desafio trumpista vem de dentro, aquilo que eu tenho dito. Quer dizer, você tem aí uma economia que a gente não tem muita certeza sobre o impacto das tarifas na inflação, você tem uma sociedade absolutamente dividida lá dentro, mas do lado de fora ele continua colocando o braço firme ali e usando as tarifas de uma forma caótica, país a país, né? E isso muda todo dia, então o mundo já está começando a administrar isso dentro dessa dinâmica, mas é ele sendo Trump e criando caos tanto na economia como na geopolítica. 7h50. Bom, professor, a gente dá sequência agora com um olhar sobre o Banco Master, né? Eu separei aqui 2 manchetes que são de ontem, mas elas vão me ajudar na construção cronológica. Essa aqui veio do blog da Andréa Sadi. Investigadores veem situação de Toffoli como insustentável e alertam ministros do STF sobre agravamento das investigações do caso Master. Ministros do Supremo, ouvidos pelo blog, defendem que o caso do Master desça para a primeira instância e que essa seria uma saída feijão com arroz. Não cria tese nova, é defensável tecnicamente, tira Toffoli do centro do caso e reduz a pressão direta sobre a corte. Pressão essa que Toffoli contratou ao trazer para o Supremo Tribunal Federal um caso que não é do Supremo Tribunal Federal, né? Ou não deveria estar sendo apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele encontrou o gancho a partir de um suposto envolvimento com um deputado que teria... E aí não, então ele tem fórum privilegiado, traz para o Supremo Tribunal Federal. E por que ele trouxe para o Supremo Tribunal Federal? Mais claro do que 2 mais 2 igual a 4, né? Tem amplo interesse no abafamento ou em atrapalhar, até prova em contrário, a percepção de boa parte da opinião pública, o curso da investigação. E são várias as manchetes que sustentam essa percepção. Desde, não, veja bem, essas provas aqui não é todo mundo que pode acessar, é o Supremo Tribunal que tem que avaliar, até tantas outras que a gente foi organizando ao longo dos últimos dias. Mas o que eu gostaria de extrair desta manchete é: o buraco é mais embaixo, de onde veio o que veio até aqui vem mais. E ao contrário do que o modus operandi de Brasília sugere, e qual é esse modus operandi? Daqui a pouquinho entra outra narrativa aí. Daqui a pouquinho essa aqui do Master esfria. Ao contrário dessa projeção, toda a tendência é que o caso continue quente e continue trazendo desdobramentos que o sustentem na agenda política do país. E nós temos algumas instituições do lado que, até me provarem o contrário, me parece que é o lado certo desta história. A Polícia Federal está desse lado, o Banco Central está desse lado, a imprensa como instituição está desse lado e a opinião pública. Eu não estou vendo ninguém ir para a rua defender o Banco Master e os seus envolvidos. Eu não estou vendo a imprensa deixar de cobrir o caso com o devido critério e rigor. Tampouco estou vendo o Banco Central sair mais fraco ou abrir mão das suas prerrogativas técnicas de atuação. Mesma coisa em relação à Polícia Federal, a despeito de toda a postura, sobretudo de Toffoli, contra a atuação da instituição, ou com limitações em relação à atuação da instituição. Vejamos se este lado vai ganhar a parada, porque do outro lado tem muita gente, e gente muito poderosa. Dando sequência aqui, ó. Investigações do caso Master seguem com absoluta regularidade sob ordens de Toffoli, diz diretor-geral da PF. Aqui já teve gente vendo e falando assim, puxa, mas será que a Polícia Federal não estaria minimizando, dado que com o Toffoli no comando desta investigação lá no Supremo Tribunal Federal, haveria limitações para a instituição Polícia Federal, PF agir? Andrei também declarou que os peritos apontados pelo ministro do STF já estão analisando as provas coletadas. Então, houve quem interpretasse que aqui já é quase uma diminuição na temperatura encomendada da Polícia Federal. Ó, diminui a temperatura, diga que a coisa tá boa. São especulações, né? Já uma outra ala diz, não, eu acho que é o tipo de manchete que mostra que o Toffoli realmente recuou em relação à atuação da PF. Não vai ter o que fazer. Deixa a PF trabalhar e é nessa direção que veio a declaração do diretor-geral da instituição. Em todo caso, qualquer seja a sua interpretação, vamos às manchetes mais quentes. Vorcaro se apresentou a Lula, como pessoa que incomodava Faria Lima. Ontem circulou a informação de que Lula recebeu o Vorcaro, inclusive com a presença do então diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo. E a narrativa que viabilizou o encontro teria sido montada por Guido Mantega, o ex-ministro de Lula lá atrás, e a imagem, a embalagem é: presidente, o Vorcaro que você vai receber
ele é a pessoa que incomoda a Faria Lima. Logo, te interessa em termos narrativos. Segundo fontes próximas ao petista, Vorcaro também disse que estava chegando para mudar o sistema financeiro do país. Puxa vida, hein? A reunião do Palácio do Planalto, ocorrida no final de 24, foi articulada a pedido de Guido Mantega, que atuava com outros economistas como integrante de uma espécie de conselho consultivo de Vorcaro. Qual era o interesse de Guido Mantega e do Master em ter Guido Mantega entre os conselheiros da economia do banco, né? Participaram do encontro o então diretor e hoje presidente do BC, Gabriel Galípolo, o ex-sócio de Vorcaro, Augusto Lima. A CNN mostrou que Augusto Lima é hoje o nome do escândalo que mais incomoda o Planalto devido às relações com o PT da Bahia. Enfim, não cheira bem, né? Para dizer o mínimo. E por fim, Master pagou por consultoria também do escritório de Lewandowski. Só tem um problema. Esses pagamentos também ocorreram enquanto ele era ministro da Justiça. Olha, Carlos Honorato, assim, se tiver uma literatura do que não é republicano, nós poderíamos sentar com o aluno e apresentar todas as manchetes que envolvem o caso Master desde o final do ano passado. Não é republicano e não é jurídico, né? Quer dizer, todo o processo que o STF está fazendo com isso fura a regra do direito constitucional mais básico que os professores ensinam na escola. Quando você vê juristas comentando, eles dizem que está tudo errado, né? Não tem bobo nesse encontro aí. O pessoal, às vezes, nos acusa, né, de uma posição ou de outra. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: Toffoli foi colocado lá no Supremo Tribunal pelo Lula, né? Toda essa turma que fez reunião com o Vorcaro aí, ninguém é bobo, todo mundo já vendeu a mãe alguma vez e não entregou algumas, né? Vendeu várias e não entregou, né? A gente tem a Lava Jato que foi enterrada pelo Toffoli lá atrás, e você tem um processo que parece de corrupção endêmica, né? Em que você tem gente da direita, procura na internet quem são as pessoas do Congresso que assinaram uma CPI a favor de uma CPI do Master. Todo mundo que não assinou ou é do PT da Bahia, ou é da direita que foi beneficiada, ou é do pessoal do Centrão que tem ligação lá com o BRB, que também tem risco de afundar. Quer dizer, um banco que era para ter 12 bilhões para comprar, agora está faltando 4. Então, o esquema está muito montado, tem muita gente interessada nisso. É conveniente para vários lados criar narrativas que nos tirem do centro, né? Eu estava olhando alguns órgãos de imprensa ontem, a notícia principal era o fim da CNH, lá da obrigatoriedade de baliza, e a nevasca nos Estados Unidos, quando na verdade a gente tem que estar de olho nisso aqui, que afeta todo mundo. E a gente, como brasileiro, tem que parar de ficar nessa, mas é mais um casinho. Não, não é mais um caso, né? É mais um caso, mas que a gente tem que ter uma opinião forte, vibrante, porque isso pode impactar mercado, isso pode impactar alguma hora mercado financeiro, bolsa de valores, atividade, vida real. Então, a gente está pagando aí 15% de juros para sustentar um governo gastador e que boa parte dessa grana está rodando na mão de gente que não deveria estar rodando. Quando o ex-ministro do Supremo recebe grana, né, como consultor, sendo ministro de Estado, temos um problema muito sério. Quando você é sócio de um cassino resort no interior, no nome do seu irmão que mora numa casa de 2 dormitórios, temos um problema. Então, como diria aquele ditado antigo, não basta ser honesto, não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. E num país como o Brasil, que a gente sabe que o número de desonestos é grande, ficar de olho nisso é fundamental. No oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, um rápido passeio pelas commodities energéticas, metálicas e também agrícolas. O petróleo Brent deu uma arrefecida ao longo do pregão de ontem, chegou a dormir abaixo dos $66 o barril, sobe agora 0,46, cota $65,89. O WTI avança 0,51%, são $60,94. Gás natural, depois de explosões positivas na variação percentual, tem correções. No caso europeu, 2,30% de marcha ré, no caso americano, 8% de recuo. O RNM, que aborda a energia nuclear, ontem caiu 3%, no pré-mercado americano avança 1,42%. Commodities metálicas no radar. O minério de ferro segue em berço esplêndido, sonolento, $103,75. Quem definitivamente não anda com sono é Vale, que não para de buscar máximas históricas, ontem passou por uma levíssima correção. O alumínio cai 1%, $3.150 a tonelada, e o cobre recua 1,85%. Em relação às commodities agrícolas, o café sobe 1%, a soja 0,16%, o milho 0,18% e o trigo está no 0 a 0.
Olha, considerando o Brasil e a nossa balança comercial, commodities agrícolas para cima, costuma ser mais dólar entrando, logo, moeda americana mais fraca aqui no país. Mesma coisa em relação ao petróleo, que está se apreciando hoje. Por este ângulo, um dólar mais fraco. Pelo ângulo do DXY, um dólar mais fraco. Pela inércia da entrada de fluxo estrangeiro, um dólar mais fraco. E pela dinâmica de dólar versus moedas emergentes, um dólar mais fraco. Tudo isso está sugerindo uma moeda americana mais tranquila mesmo. Meu caro Carlos Honorato, passou rápido. Muito obrigado pela sua presença. Lhe deixo à vontade para um destaque final. Quinta-feira a gente volta a se encontrar, já sabendo o que terá acontecido com a taxa Selic na noite de quarta-feira. É mais fácil falar depois que acontece, né? Sempre. Muito mais fácil, né? Mas a gente acaba não comentando. Essa queda do dólar ajuda a inflação, né? Muito, de bem, sobretudo. É mais um componente aí que o Banco Central podia levar em consideração para pensar melhor na nossa taxa de juros. Obrigado a todos, feliz semana, bons negócios e até quinta. Valeu, professor, até quinta-feira. 8 em ponto. Leozinho. Leozinho, voou, não voou, Leozinho? Foi a primeira hora da programação, passou assim... Voando. Então, voando, não é, garotinho? Aliás, você também voa sempre, não é, garotinho? Voar, subir. Claro. Biafra ensina, não é verdade? E eu digo, Leozinho, existe aquele bordão do Red Bull te dá asas. O Léo Pinheiro te tira. 8 em ponto. Manhã TC News está começando. WhatsApp TC News 11 9 30